Você já teve a sensação de que a sua vida estava tentando te levar para algum lugar antes mesmo de você entender isso? Como se algumas coisas não estivessem acontecendo apenas por acontecer, como se existisse uma direção silenciosa por trás de certos encontros, certas perdas, certas mudanças. E talvez o mais estranho seja perceber isso só depois de muito tempo. Porque enquanto estamos vivendo, quase tudo parece confuso, parece coincidência, parece fase, parece acaso. Mas aí, você olha para trás e começa a perceber uma coisa inquietante. Algumas experiências pareciam estar preparando você, preparando seu olhar, sua consciência, sua coragem. E isso mexe profundamente com a gente, porque ninguém é preparado para perceber que certas mudanças começam muito antes da gente aceitar que mudou. Tem fases da vida em que você continua presente fisicamente, mas internamente alguma parte sua já começou uma travessia. E talvez muita gente esteja vivendo exatamente isso agora. A sensação estranha de que alguma coisa dentro de si já não consegue continuar igual. Só que existe um detalhe importante nisso tudo. O chamado da vida raramente chega com explicação. Ele chega como desconforto, como silêncio, como inquietação, como uma pergunta que começa a aparecer dentro de você, sem pedir licença. E talvez o maior erro de muita gente seja tentar silenciar isso rápido demais. Porque algumas perguntas não aparecem para atormentar, aparecem para despertar. E eu comecei a perceber isso quando algumas coisas pararam de fazer sentido da mesma maneira. Não foi de uma vez, não foi uma ruptura dramática, foi lento, quase imperceptível. Mas certas conversas começaram a cansar mais rápido. Certos ambientes começaram a pesar. E algumas distrações já não conseguiam mais preencher o vazio da mesma forma. E isso assusta, porque existe um momento em que você percebe que não consegue mais voltar a sentir da mesma forma antiga. E talvez uma das coisas mais difíceis da vida seja aceitar isso. Aceitar que algumas fases acabam antes mesmo de terminarem oficialmente. Porque primeiro a mudança acontece dentro. Só depois ela começa a aparecer do lado de fora. E é exatamente nesse intervalo
que nasce o conflito. Porque externamente muita coisa continua igual. As pessoas continuam esperando a mesma versão sua. A rotina continua, os compromissos continuam. Mas internamente, alguma coisa já começou a sair do lugar. E talvez o mais solitário disso tudo seja perceber que quase ninguém entende. Porque transformações silenciosas podem produzir sinais visíveis imediatos. Elas produzem afastamentos internos. Você começa a perceber que certas coisas já não alimentam mais a sua alma. E isso cria uma sensação estranha, porque parte de você ainda tenta permanecer igual, sabe? Enquanto outra parte já percebeu que continuar exatamente da mesma forma vai começar a sufocar você por dentro. E talvez esse seja um dos maiores medos humanos. Não o medo de mudar, mas o medo de perceber que a mudança já começou. Porque enquanto tudo é hipótese, a gente ainda sente controle. Mas quando a consciência desperta, fica muito difícil voltar ao estado anterior. Você já percebeu isso? Tem verdades que, depois de vistas, mudam completamente a forma como você vive. E não porque alguém obrigou você, mas porque sua percepção mudou. E percepção muda destino. Porque depois que você começa a enxergar, algumas escolhas ficam impossíveis de sustentar por muito tempo. Você começa a sentir o peso de continuar negando aquilo que já percebeu. E talvez seja exatamente aí que a vida começa a conduzir você para outro lugar. Não necessariamente um lugar físico, mas um novo estado interno. Uma nova consciência, uma nova forma de olhar, uma nova forma de sentir. E talvez muitas pessoas confundam isso com crise. Mas nem toda crise é destruição. Não. Algumas são despertar. E eu acho curioso como quase ninguém fala sobre isso. As pessoas falam sobre sucesso, sobre metas, sobre produtividade, mas quase ninguém fala sobre o momento em que a alma começa a pedir profundidade. Porque existe uma diferença enorme entre estar ocupado e estar conectado consigo mesmo. E talvez uma das maiores dores silenciosas da vida moderna seja exatamente essa. Pessoas vivendo rápido demais para perceber o que realmente estão sentindo. E aí, a vida começa a fazer uma coisa curiosa. Ela interrompe. Às vezes através do cansaço, às vezes através de perdas,
às vezes através de um vazio difícil de explicar, como se dissesse: olhe, preste atenção, porque talvez o verdadeiro sentido de algumas fases difíceis não seja punir você. Talvez seja acordar você. E isso muda completamente a forma como enxergamos certas experiências, porque às vezes aquilo que parecia interrupção era redirecionamento. Aquilo que parecia perda estava abrindo espaço. Aquilo que parecia confusão era o começo de uma nova consciência tentando nascer. E talvez o mais difícil não seja ouvir o chamado da vida. Talvez seja aceitar que ele vai exigir coragem. Coragem para mudar algumas escolhas. Coragem para decepcionar certas expectativas. Coragem para sair de lugares internos onde você ficou tempo demais. Porque chega um momento em que continuar se abandonando fica mais doloroso do que mudar. E talvez algumas das transformações mais importantes da vida comecem exatamente assim: silenciosas, confusas, quase invisíveis, mas profundamente reais. E eu quero te fazer uma pergunta hoje. Existe alguma coisa que a vida vem tentando mostrar para você há muito tempo, mas você ainda está tentando ignorar? E será que aquilo que você chama de inquietação não é medo, mas o começo silencioso de uma transformação que já começou dentro de você? Porque talvez o destino não chegue primeiro como resposta. Talvez ele chegue como um chamado que muda silenciosamente a forma como você sente a própria vida.